A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com você? Que bom que você está aqui, esse é o canal Texto Áureo, seja muito bem-vindo. A lição de hoje vai falar desse tema, ídolos na família. Lembrando que nós estamos estudando aqui durante esse trimestre essa revista aqui da CPAD, Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. É um tema extraordinário, um tema maravilhoso, porque todos nós temos família, né? Quem aí não tem família? E todos nós precisamos aprender como lidar com diversos problemas que surgem na família, com crises, com situações, como nós já vimos nas outras 3 lições que se passou. Se você não viu, entra aqui no nosso canal, assista, nós falamos sobre ciúme, já falamos sobre inveja, entre outros problemas que nós falamos a respeito da família, né? Predileção dos filhos, enfim, são temas muito importantes. Hoje nós vamos falar sobre ídolos, sobre a idolatria. Também é um tema importantíssimo. Antes de nós iniciarmos, eu só gostaria de avisar aos irmãos que agora, irmãos, é possível você ser um apoiador do nosso canal. Tá bom? Os irmãos que querem ser um apoiador do nosso canal, os irmãos podem clicar aqui embaixo, tem um botão escrito Seja Membro, e os irmãos podem clicar ali no Seja Membro, e ali vai pedir outros passos para os irmãos, né? O valor para contribuição é de R$ 7,99 por mês. Tá bom, irmãos? Vários irmãos nos perguntavam como que a gente faz para contribuir e tal. E em forma de gratidão, se os irmãos conseguirem tudo certinho, em forma de gratidão, nós vamos colocar os irmãos que estão apoiando o canal num grupo do WhatsApp. Os irmãos têm esse link, os irmãos que já são membros já podem estar entrando. Um grupo exclusivo de WhatsApp onde a gente vai interagir mais, onde a gente vai conversar mais sobre os assuntos da escola bíblica. Também, uma vez por mês, nós vamos fazer uma live aqui com os irmãos que são membros, tá bom? Para conversar, além de cursos também que nós vamos aqui liberando para os irmãos, conforme a gente for conseguindo colocar no ar. Entre outros benefícios que a gente também já falou na lição passada, que é o slide. Se você quer editar, eu quero acrescentar, quero tirar desse slide aqui, baixar em PowerPoint, né, como os irmãos já conhecem, os irmãos vão ter, aos irmãos que estão nos apoiando, nós vamos liberar esse PowerPoint, que nós conseguimos agora recentemente, extrair esse arquivo em PowerPoint. Então os irmãos que assim quiserem podem nos apoiar e desde já a gente agradece. Aos irmãos que não têm condição, não pode apoiar, irmãos, continua do mesmo jeito, tá bom? Nós não paramos de fazer e vamos continuar fazendo. Você vai ter o slide gratuitamente, você vai ter o material gratuitamente, o vídeo, as dinâmicas, é tudo igual, tá bom, irmãos? É só para aqueles irmãos que querem apoiar. Muitos irmãos falavam, irmão, eu quero apoiar, quero ajudar de alguma forma. Além dos irmãos que já nos ajudam em oração, que eu sou muito grato, né? Nós somos muito gratos a Deus por isso. E os irmãos podem também estar apoiando dessa forma financeiramente. Amém, irmãos? Vamos seguindo aqui, então. O texto áureo da nossa lição está lá, em primeira epístola de João, capítulo 5, verso 21, um texto áureo simples e objetivo. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Olha que simples, mas que profundo. Porque com o filhinho, João demonstra amor, o cuidado dele para com os seus filhos na fé, para com os irmãos. Então ele fala filhinhos. Olha só que interessante. Nessa frase filhinhos, nessa palavra filhinhos, tem muito amor, né? Como diz muitos, tem muito amor envolvido aí. E quando fala guardai-vos dos ídolos, ou seja, tome muito cuidado, porque os ídolos causam um grande estrago. Os ídolos em si, irmãos, a gente vai comentar sobre isso, nem tanto né? Porque Paulo até fala, o ídolo nada é. O problema é nós deixarmos de ter Deus em primeiro lugar. É nós deixarmos de dar a prioridade, seja do nosso tempo, da nossa atenção, da nossa adoração, enfim, e colocarmos outra coisa, outra pessoa no lugar. E isso é grave, né? A idolatria, nós vamos comentar daqui a pouco, que tem muito a ver com o nosso ego, né? Tem muito a ver isso, apesar de alguns usarem até o termo egolatria, que é a idolatria do próprio ego, mas nós vamos ver que toda idolatria tem no seu ego o princípio. Nós vamos comentar sobre isso. A verdade prática de hoje diz que a adoração a ídolos implica em priorizar tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. Resumindo, tudo aquilo que está em primeiro lugar na nossa vida, se não é Deus, é um ídolo. Entendeu? Então, se não for Deus que estiver tendo toda a sua prioridade, se não é para Deus quem você está dedicando o seu tempo, na maior parte,
se não é para Deus que você está se dedicando a sua atenção na sua maior parte, e tem alguém lá no primeiro lugar, porque a nossa lista de prioridade nunca fica vazia. Tem alguém sempre no primeiro lugar. Quem é esse alguém? Se não é Deus, é um ídolo. Ah, não, mas é família, mas é trabalho. E tudo isso pode virar um ídolo. E muitos de nós cristãos acreditam só que ídolo é adorar imagens, é se curvar perante a imagem. Não, não, nada disso, nada disso. Trocar a Deus por qualquer outra coisa é idolatria. Amém? Na lição de hoje, irmãos, nós vamos tratar sobre isso. No primeiro tópico, nós vamos falar da história de Raquel. Né? A Raquel, quando furtou os ídolos do seu pai, né? Do seu pai Labão. Então, Raquel, que é a esposa de Jacó, nós estamos falando dessas famílias, né? Recentemente nessas aulas. Então, Raquel, a esposa de Jacó, ela furtou os ídolos do seu pai. Vamos falar. No segundo tópico, nós vamos falar do cenário em que estava envolvido Mica. Olha só, talvez uma história que muitos não conheçam. E no final, no último tópico, nós vamos alertar quanto aos perigos da idolatria no meio da família. Irmãos, é uma lição muito importante que vai abençoar muitas vidas, eu creio, porque nós estamos vivendo dias de muita idolatria. Dias em que muitos estão idolatrando sem se dar conta de que são idólatras. Muitos, mas muitos. Eu diria que a igreja, no sentido que físico, né, a igreja, as igrejas, né, as congregações estão cheias de pessoas idólatras, que não se dão conta de que são idólatras. Então é uma lição que vem a calhar, um tema importante que vamos priorizar. E não esqueça, professor, busque sempre o auxílio do Espírito Santo, para que ele possa tanto capacitar você, professor, para falar da melhor forma, para te usar de uma forma excelente, como também ele abençoa o seu aluno e capacita ele para que ele possa receber o conteúdo e praticar. É o Espírito Santo quem transforma vidas. E eu creio que durante esta aula, vidas serão transformadas. Porque você, professor, está permitindo o Espírito Santo te usar. A introdução diz que nesta lição... antes de falar da introdução, tem a leitura bíblica em classe. Eu gostaria de ler com os irmãos rapidamente aqui, mas grifando algumas partes. Então, em Gênesis 31, verso 17, diz que então se levantou Jacó, pondo os seus filhos e as suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e toda a sua fazenda que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançara em Padarã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. Isaque estava voltando. Lembrar também, apesar de Isaque estar desgostoso, ou seja, não estar mais agradável ali no lugar em que ele estava, apesar de tudo isso, Deus falou para Jacó, saia daí, volte para a terra do seu pai. Então não é uma revolta que Jacó teve, não, ele foi instruído por Deus. O anjo lhe apareceu também, o anjo do Senhor, e orientou para que ele voltasse. Então ele vai seguindo a orientação do Senhor. É importante destacar isso, você vai entender por quê. E havendo Labão ido a tosquear as suas ovelhas, Labão, que é o sogro de Jacó, ele foi tosquear as ovelhas, e Raquel aproveitou que ele não estava, furtou os ídolos que seu pai tinha. Mas vamos recordar e ressaltar, não está dizendo o motivo de que ela roubou. Tudo que a gente for falar a respeito disso, qual foi o motivo que Raquel roubou, está extra-bíblico, está fora da Bíblia. Eu posso estudar a arqueologia, posso estudar outras histórias por aí, para tentar descobrir o porquê que ela roubou. Mas, irmãos, com certeza, não posso afirmar. Porque eu não sei a intenção dela, eu não sei. Né? Então eu já vou destacar, tome cuidado com qualquer comentário que vá contra a Bíblia ou diferente da Bíblia. Ou diga até o que a Bíblia não disse. Então a Bíblia aqui não está dizendo o motivo que Raquel roubou o seu pai. Tanto que não é algo assim, nada justifica o que ela fez, que foi um furto. Mas o porquê ela roubou o ídolo? Era para adorar o ídolo ou era para ter direito à herança? Nós vamos comentar daqui a pouco. No 33 diz, então entrou Labão na tenda de Jacó, né? Nós já pulamos uma parte. Eu indico até o professor a ler todo esse capítulo,
né, o anterior e o posterior também, para entender certinho como que aconteceu, né? Depois, então entrou Labão na tenda de Jacó e na tenda de Leia, que era a outra esposa de Jacó, e na tenda de ambas as servas e não as achou, não achou os ídolos, não achou. E saindo da tenda de Leia, entrou na tenda de Raquel. No versículo 34 diz, mas tinha tomado Raquel os ídolos e os tinha posto na albarda de um camelo, na sela. Sabe, assim como nós não estamos acostumados com camelo aqui, mas nós conhecemos o cavalo e tem aquela sela. Então ela tinha colocado os ídolos debaixo da sela do camelo e assentou-se sobre os ídolos, sobre essa sela. E apalpou Labão toda a tenda e não achou os ídolos. No versículo 35, Raquel está dizendo, não se acenda a ira nos olhos de meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face, porquanto tenho o costume das mulheres. Ou seja, ela diz que estava naqueles dias de menstruação. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Então vamos deixar bem claro que ele não encontrou. Agora, a outra passagem que vamos estudar é Juízes 17, do verso 1. Se você puder ler todo o capítulo, também é muito importante. O verso 1 diz, e havia um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Mica. Mica, então, nome de homem, tá bom? Versículo 3, assim restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe. Ele restituiu porque ele havia roubado. Porém, sua mãe diz, inteiramente tenho dedicado este dinheiro da minha mão ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e de fundição, de sorte que agora tu tornarei a dar. Pode parecer bem estranho isso, né? Você fala, mas ela dedicou ao filho, ao Senhor, mas para fazer uma estátua e do Senhor, estava esquisito, né? Para você ver a que ponto chega uma pessoa quando se distancia dos caminhos do Senhor, da lei do Senhor. Ele acha que está fazendo o certo para agradar a Deus, mas para agradar a Deus nós precisamos fazer a vontade dele, não a nossa. Tem muita gente querendo fazer a própria vontade e agradar a Deus dessa forma. É como você compra um presente que você gosta e dá para uma pessoa, esquecendo que aquela pessoa odeia aquele presente que você preparou ou que você gosta. Então, a gente vai ver a respeito disso também. No versículo seguinte, no 4, porém ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe, e sua mãe tomou 200 moedas de prata e deu ao ourives, aquele que prepara o ouro, a prata, aquele que faz, é um artesão, né, que faz obras com ouro, com esses metais. O qual fez delas uma imagem de escultura e de fundição, e esteve em casa de Mica. Esse ídolo, essa escultura esteve na casa de Mica. E tinha este homem, o Mica, uma casa de deuses, e fez um éfode, que era um colete sacerdotal, e terafins. Terafins também são ídolos, como a gente pode dizer, ídolos caseiros. Eram estátuas pequenas que geralmente nas regiões, não de Israel, mas nos países vizinhos, nas nações vizinhas, eles tinham altares com esses pequenos deuses, alguns dias de ídolos domésticos, eram terafins. E consagrou a um de seus filhos, Mica consagrou um de seus filhos para que fosse por sacerdote. Enfim, a leitura segue no capítulo inteiro, nós vamos comentar um pouco a mais do que lemos, mas vamos na sequência da lição. A palavra-chave de hoje é idolatria. Idolatria tem seus vários significados, mas no dicionário teológico ele diz que é o culto destinado à adoração dos ídolos. Amor excessivo por alguma pessoa ou objeto, ou qualquer amor que suplante o amor que se deve a Deus. Eu diria um pouco mais, tudo aquilo que se põe no lugar de Deus na nossa vida é um ídolo. Então, se eu devo dar a Deus uma quantidade maior do meu tempo, estou dando a alguém, ídolo. Se eu devo dar uma quantidade maior de oferta, de presente, estou dando para outro, ídolo. Nós devemos tomar muito cuidado, qualquer coisa pode se tornar um ídolo, né? Então, muito cuidado. Na introdução de hoje, diz lá que nessa lição nós temos duas histórias bem diferentes que relatam a convivência com a idolatria dentro da casa. A gente vê que dentro da casa de Jacó, a sua esposa roubou ídolos do pai dela. Então naquela casa havia ídolos. E Raquel pegou esses ídolos. Então Raquel, que era a mulher de Jacó, fez isso. Aí na segunda história, na segunda passagem, Mica, esse homem que fabricou ídolos, que pagou, a sua mãe pagou para que fosse feito ídolos, né? E ele tinha lá na sua casa um santuário, um altar com vários ídolos.
nós vamos ver as consequências de tudo isso, as consequências de ter ídolos dentro de casa. O pastor Elinay Cabral, lá no seu livro de apoio, ele diz que em ambas as histórias citadas, de Raquel e a da história de Mica, a crença em ídolos domésticos indicava forte influência pagã em lares israelitas. Então nós sabemos que desde o início Deus nunca foi a favor, ou melhor, Deus sempre proibiu a idolatria. Deus sempre disse: eu sou o Senhor, a minha glória a outro não darei. Então Deus disse categoricamente: não façam imagens de escultura, nem se prostrem diante dela ou adorem a ela, de maneira nenhuma. Então Deus deixou tudo isso bem claro. O povo de Israel começou bem, mas foi copiando o costume das nações vizinhas. Então as nações vizinhas eram idólatras, então eles pegavam um deus daqui, outros deuses daqui, o costume daqui e tal. E aí a gente vê a influência que as nações que estavam em volta tiveram sobre Israel. E na verdade era para ser o contrário. A promessa para Abraão, ela falou: Abraão, você e sua geração serão uma bênção. Ou seja, era para Israel influenciar e abençoar as nações. Mas o que estava acontecendo com Israel nesse contexto? As nações estavam influenciando e injetando as idolatrias dentro de Israel. Triste, irmãos, triste um acontecimento, mas que acontece hoje também. Quando nós devemos ser bênção para outros no trabalho, na escola, inclusive na família, às vezes vem de fora a influência com ídolos de fora e nós acabamos nos prostrando diante desses ídolos. É muito cuidado que nós precisamos ter. Aí, irmãos, eu quero só avisar você, se você ainda não sabe, irmã que gosta de se vestir bem, nós temos uma loja, para a glória de Deus, nós temos uma loja que é a loja Toda Mila. E lá você consegue ver, eu entrei aqui no Instagram, instagram.com/todamila, ou pesquisa lá no Instagram, Todamila com 2 L's. Você vai ver os produtos que estão disponíveis, são vestidos, saias, tudo isso num preço muito justo e nós enviamos para o Brasil inteiro. Eu tenho medo de comprar no site, porque nós temos o site, está lá no Instagram, você pode ver. Tenho medo de comprar no site? Manda mensagem no nosso WhatsApp, irmãos. Eu mando para minha esposa entra em contato, nós fazemos tudo, seja por Pix, por cartão, a gente dá um jeito para chegar aí na sua cidade, tá bom? Se você quer entrar em contato conosco, o nosso WhatsApp é esse que está aqui na tela, desse ladinho aqui. Isso, esse que está na tela. Você pode entrar em contato conosco, tanto para ver o vestido, para comprar uma peça e vai estar abençoando as nossas vidas, o nosso ministério, como também, se você não conseguiu baixar slide, não conseguiu baixar o material, que nós temos um material riquíssimo, esses slides também são de qualidade. Se você não conseguiu, entre em contato conosco, a gente envia para você e ainda te coloca num grupo de WhatsApp, tá bom? Isso tudo grátis. A gente coloca num grupo de WhatsApp onde diariamente você pode receber a leitura diária que tem a ver com o tema que vai ser estudado na lição que vem. Um tema com uma imagem bonita, você pode compartilhar no seu status, no grupo da sua EBD, no grupo dos professores. Muita gente tem compartilhado e até é lindo de ver como isso tem chegado e como isso também tem influenciado, inclusive na hora da aula, porque os irmãos já vão se acostumando com o texto que vai ser estudado. Vamos seguir então, irmãos? Na sequência aí, nós vamos falar do primeiro tópico. E traz o título: Os ídolos encontrados na tenda de Raquel. Eu só gostaria de fazer uma breve correção, porque os ídolos não foram encontrados. Talvez a palavra encontrados está querendo dizer os ídolos que estavam na tenda de Raquel, né? Mas eles não foram encontrados, não, porque Labão não os encontrou. Mas eles estavam na tenda de Raquel. Então, os ídolos na tenda de Raquel. E o primeiro subtópico fala da fuga de Jacó e sua família para a terra prometida. Depois de anos de trabalho para Labão, Jacó resolveu voltar à terra de seus pais. Ele resolveu, mas eu vou falar de novo, obedecendo uma ordem do Senhor. Talvez a forma como ele foi, talvez isso não estava dito por Deus, mas que era para ele ir, está lá em Gênesis 31, verso 3, diz lá: E disse o Senhor a Jacó: Torna a terra de seus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Quem disse? Deus disse isso. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me tens feito voto. Levanta-te agora, sai-te desta terra, no versículo 13, e torna-te a terra da tua parentela. Então é Deus quem estava dizendo isso. Deus viu o coração, Deus viu a situação que eles estavam passando, e Deus ordena para Jacó: volte, né? Jacó então resolve, após ouvir a voz de Deus, após todo descontentamento, ele foge da terra de Labão, só que ele sai sem falar nada a ninguém.
Então, Gênesis 31:20 diz que esquivou-se Jacó, ou seja, fugiu Jacó de Labão, o arameu, porque não lhe fez saber que fugia. Então, a gente pode dizer que ele fugiu pelo fato de não ter avisado ninguém. Essa situação, primeira situação. O novo comentário bíblico do Antigo Testamento, ele diz que Deus repetiu as promessas que fizera a Jacó em Betel. Ele disse a Jacó que estaria com ele quando este retornasse à casa dos seus parentes. Então, meus irmãos, se Deus está com a gente e ele mandou voltar, voltaremos, né? Aonde Deus nos mandar ir, nós precisamos ir, porque se ele mandou, é que a bênção dele está em nossa vida, né? Se ele mandou, é que já está tudo preparado. A vontade de Deus, irmãos, é sempre boa, perfeita e agradável. Tá bom, professor? Então, se Deus te mandou falar, fale. Se Deus te mandou ficar quietinho, fique quietinho. Mas uma coisa eu tenho certeza, que Deus vai te usar nesta aula. Se você está na posição, se o Senhor te escolheu, nada acontece por acaso. O nosso Deus te usará. Se coloque na posição e tenha certeza de fazer da melhor forma que você puder. E o Espírito Santo se encarregará do restante, que não é um resto, né? Na verdade é a maior parte. Ainda o novo comentário bíblico diz que Jacó respondia às afrontas de Labão como um homem reto e de princípios. Então, toda vez que Labão, às vezes, confrontava com Jacó, Jacó continuava sendo justo, continuava sendo fiel a Deus. Até que, por fim, Deus disse a Jacó que retornasse à sua terra natal com a promessa de que durante todo o percurso Deus estaria com ele. Mas em vez de confiar em Deus, é o novo comentário bíblico que está dizendo isso, em vez de confiar em Deus e conversar às claras com Labão para ir embora em paz, Jacó reclamou com as suas esposas e resolveu fugir em segredo. Atitudes e atitudes, né? Deus pede uma coisa, ele até faz, mas faz de um jeito que ele toma as suas próprias decisões. Quanto a isso, não vou... cada um tem a sua opinião, mas o que a Bíblia nos diz é que ele ouviu a voz de Deus e depois ele fugiu de Labão. E aí, seguindo lá, Labão descobre o furto dos seus ídolos. Labão era idólatra, possuía pequenos deuses no interior de sua casa, e o comentarista diz que eram esses terafins. Podia ser fabricado de madeira, pedra ou barro, cujas imagens eram adoradas como amuleto para proteção familiar e pessoal. Dados, irmãos, de fora, de historiadores, de estudiosos da arqueologia, diz que também quem possuía esses deuses, essas estátuas, também tinha direito à herança, né? Em muitos lugares, a gente pesquisando, você vai encontrar de arqueólogos falando que a pessoa que comprasse uma terra, ela recebia um terafim. E se algum dia viesse a ter alguma disputa, a pessoa estava para perder as terras, o juiz iria falar, mas quem que está com o terafim dessa terra? E aí quem estivesse com o terafim da terra é que teria o direito àquela herança, àquelas terras, né? E isso arqueologicamente, mas a Bíblia não fala sobre isso, né? Então por isso que eu prefiro não ir além, embora estudamos sobre isso, mas é algo que não é necessário que nós coloquemos assim. Por exemplo, falar, Raquel roubou porque queria a herança. Não sabemos, irmãos, porque tanto que ela tinha falado que o pai dela já tinha tomado, elas tinham falado, as esposas de Jacó, tinham falado, nossos pais já pegou tudo que é nosso mesmo, né? Já fez o que fez. Agora, pegou para adorar, em nenhum momento, se nós falarmos que ela pegou para adorar, em nenhum momento nós vemos a Bíblia falando também isso, e não vemos ela adorando esses ídolos, né? São suposições. Nós podemos pensar, será que ela pegou esses ídolos para ter direito à terra? Será que ela pegou esses ídolos, como eu vi um outro comentarista falando, será que ela pegou esses ídolos para que quando Labão ficasse sabendo dessa fuga, ele não fosse consultar os deuses e os deuses falar aonde é que estava Jacó? Obviamente que essa é uma hipótese muito que não tem a ver, porque esses ídolos não falavam, né? Mas é uma das hipóteses que muitos falam por aí. Labão, quando Raquel roubou, nós falamos sobre isso, né? Então, quando Labão foi tosquear as ovelhas, Raquel furtou seus ídolos. Labão não encontrou os ídolos porque Raquel os escondera na albarda de um camelo e se sentou sobre eles. Aí eu vou deixar aqui duas citações da Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal e uma da Pentecostal. A aplicação diz assim: muitas pessoas conservam pequenos ídolos de madeira ou metal em seus lares. Esses ídolos eram chamados terafins
e acreditavam-se que protegiam a casa, ofereciam conselho em momento de necessidade. Eles também tinham um significado legal, pois quando eram transmitidos a um herdeiro, a pessoa que os recebesse poderia, com direito, reivindicar a maior parte da herança da família. Olha só, então a pessoa que recebia, quando na divisão da herança, ela falou, ó, tenho terafim, ou seja, essa pessoa ia receber uma porção maior. Muito provavelmente, aí é os comentaristas da Bíblia de Estudo e Aplicação pessoal que está falando. Ele diz assim, muito provavelmente Raquel roubou os ídolos de seu pai porque teve medo de que Labão os consultasse e ficasse sabendo para onde ela e Jacó foram. Ou talvez desejasse reivindicar a herança da família. É uma hipótese, é uma ideia que quem está inferindo, quem está pensando é esse comentarista. Na Bíblia de Estudo Pentecostal vai dizer assim, as descobertas arqueológicas naquela região demonstram que quem tivesse de posse de tais ídolos tinha garantia uma porção dupla da herança quando o pai morresse. Raquel e Léia sentiam-se lesadas em toda a sua herança, como diz Gênesis 31 e 15. Então, em Gênesis 31 e 15, vamos até abrir lá, só para a gente deixar certo e não passar nada. Gênesis 31 e 15 diz, não vos considera ele como estranhas, pois vendeu-nos e comeu todo o nosso dinheiro. E aí foi isso que as filhas, né, de Labão falaram a respeito da herança ou de tudo que elas tinham recebido de seu pai. No terceiro subtópico nos fala, na imagem os irmãos puderam ver algumas estatuetas, eram provavelmente dessa forma, seja de madeira, eram pequenas estátuas, né? Nós colocamos um desenho no canto, colocamos uma mulher furtando alguma coisa, né? Só para os irmãos terem a impressão. Por quê, irmãos? Porque muitas pessoas só aprendem vendo, tá bom? Nós estamos para lançar um curso, ainda não conseguimos gravar todas as aulas, mas vamos gravar um curso de duração de 3 horas no máximo, e nós vamos oferecer aqui aos irmãos, os irmãos que quiserem adquirir esse curso, tá bom? Nós vamos lançar, permitindo Deus, na próxima semana ou na outra, até o final do mês, nós pretendemos, claro, se for a permissão de Deus assim, esse curso que vai falar como preparar uma aula e como ministrar uma aula. E uma das partes importantes é a parte visual. Muitos alunos entendem mais quando vêm, né? Então, olhando uma estátua daquela, olhando a situação, eles podem gravar muita coisa, né? Eu mesmo, quando aprendi desde pequeno, aprendi com uma Bíblia de estudo com desenhos, quando eu era criança, e li. E hoje, até quando se prega, até quando fala sobre alguém, me vem à mente aquele desenho lá de trás, né? Hoje, quando eu pego essa Bíblia, ensinando meu filho, né? Então, quando eu olho lá, eu já, olhando o desenho, não preciso nem ler, eu lembro qual é o personagem, porque isso grava, fixa na mente. Então, para nós fixarmos na mente dos alunos também, nós precisamos usar algumas metodologias que são importantes, tá bom, irmãos? Mas isso a gente vai falar mais à frente. No terceiro subtópico, fala de que Raquel usa mentira para esconder o ídolo. Raquel sentou-se sobre os ídolos, nós já falamos, para que Labão não encontrasse. Ela usou a justificativa de que estava no período menstrual para não se levantar. Embora Labão acusasse Jacó de roubá-lo, porque quando ele chegou ele diz que Jacó roubou, né? Mas foi a filha de Jacó, foi a filha de Labão, perdão, irmãos, a esposa de Jacó, Raquel, que furtou seus ídolos e por isso o enganou. Esse episódio gerou uma grande discussão entre Jacó e o seu sogro. Jacó inclusive disse, olha, se você encontrar Labão, pode procurar, eu não roubei, mas se você encontrar a pessoa que roubou, essa pessoa pode morrer, né? Pode ser morta. No fim, Labão não encontrou, depois no final eles discutiram. É importante o professor ler toda essa passagem. Eu vou ler só o trecho do versículo 36 que diz, então irou-se Jacó e contendeu com Labão. E respondeu Jacó e disse a Labão, qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado que tão furiosamente me tens perseguido? Então ali, olha, irmão, por causa de um furto, de coisas não boas como um ídolo, veio a dar uma briga, uma discussão, né, do sogro com o genro. Então houve ali uma grande discussão entre esses dois, por causa de um furto, de alguém que pegou, da esposa de Jacó, que pegou aqueles ídolos, que continuou escondendo esse roubo, né? Ou seja, ela falou que estava naquele período menstrual, por isso não poderia levantar-se. Então, além de mentir, ela estava omitindo, porque não falou que era ela quem tinha pego, porque estava vendo que Labão estava procurando.
A Bíblia de Estudo e Aplicação Pessoal diz que quando nós encobrimos o pecado para proteger o que temos ou visando algum ganho material, não estamos sendo espertos. Muita gente acha que está sendo esperto, né? Só conseguiu alguma coisa porque mentiu por causa disso. Ah, não, se precisar eu minto. Pô, irmão, você não está sendo esperto, não. Nós estamos desobedecendo a Deus. A obediência seletiva, quando a gente obedece muitos pontos e peca em apenas um, é apenas uma forma de desobediência. Tá bom? Então não existe obediência seletiva. Não existe quando você, 100 itens que Deus gosta, que Deus quer que você faça. Você desobedece, você é desobediente. Você está pecando. Irmãos, nesse ponto nós podemos fazer a primeira dinâmica. Você pode fazer uma dinâmica aí com a sua sala. Como que vai funcionar essa primeira dinâmica? Ela é bem simples. O professor vai utilizar de papel, somente papel. Então você vai precisar aí de papel. E você vai convidar um aluno na frente. Você vai falar assim, olha, irmão, esse papel aqui vai simbolizar os ídolos. Pode até escrever ídolos, tá bom? Vou escrever aqui. Pode até escrever ou levar escrito já. Pedir para o aluno ler. O que está escrito, irmãos? Está escrito ídolos. Muito bem. Aí você pede para o aluno, esconda isso na sua mão. Esconda os ídolos. Como é que ele vai esconder? Vai esconder, né? Ó, usando uma mão só, ele vai esconder. Muito bem, escondeu? Escondeu, mas dá para ver, não dá? Dá para saber que tem um papel, né? A pessoa, se ficar com a mão aberta, ó, vai dar para saber. O pecado é assim. Raquel furtou os ídolos e tentando esconder. O que ela fez para tentar esconder? Dá a impressão seguinte. Quando a gente peca em alguma coisa, o inimigo vem e nos oferece outra ferramenta dele, porque a idolatria já era um problema. Esconder, né? E para esconder, o inimigo parece que oferece assim, mente, vai, aproveita e mente para esconder isso aí. E aí o que Raquel fez? Raquel usa da mentira, da omissão, né? E tenta enganar o seu pai. Ele tentou enganar todos ali. Então, ó, esse outro papel que eu coloquei, deixa eu até avisar, porque eu já fui fazendo, né? Esse outro papel que eu coloquei, o professor pode até deixar escrito mentira. Então pega a mentira, vê se esconde melhor. E aí você tenta esconder os ídolos com a mentira. O que acontece? Está cada vez maior. E aí, quem sabe, da mentira, o inimigo oferece outra coisa, ou até vem na sua mente. Você, para esconder essa mentira, agora eu vou precisar fazer isso, vou precisar roubar, vou precisar pagar, vou precisar me corromper, vou precisar subornar alguém. E aí o que acontece? Só vai aumentando. Isso não some, só vai aumentando, né? Enfim, o professor pode falar de diversas formas. Mas olha o tamanho que está isso aqui. Com as mãos desse jeito, pergunte para o aluno, você consegue escrever alguma coisa? Você consegue escrever, por exemplo, a palavra altar? Ele pode até tentar, mas não é a maneira certa, né? Então, o professor vai falar para ele, para você utilizar essa mão de uma forma correta, por exemplo, para segurar um copo, né? Fica difícil segurar um copo escondendo isso aqui, para ser útil, né? Então, o professor pode até dar um copo cheio com água para ele, então segure aqui, né? De alguma forma pode conseguir, mas vai ser difícil. Então, o professor vai explicar para os seus alunos, né, que embora Raquel estivesse escondendo isso, cedo ou tarde, irmãos, tudo isso vem à tona. É o que a Bíblia diz, né? Nada que está oculto ficará oculto para sempre. O Senhor Jesus conhece todas as coisas, né? Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem havemos de tratar, é o que diz a Bíblia. Deus estava vendo. Mas aí, irmãos, tem um versículo lindo em que fala que foi necessário, quando Jacó foi construir um altar, se eu não me engano está lá em Gênesis 35, deixa eu ver se eu marquei aqui para os irmãos, se eu não me engano está marcadinho aqui, deixa eu só achar no material aqui para os irmãos, e em Gênesis 35, vou abrir lá para os irmãos, Gênesis 35, ele precisou fazer um altar. Vamos lá. Deixa eu abrir com os irmãos aqui, Gênesis 35. Se eu não me engano é isso. Isso mesmo. Ó. Então, depois disso, Deus a Jacó. No versículo 2, vamos lá, Gênesis 35 e 2. Então disse Jacó à sua família e a todos que com ele estavam, tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. E vamos levantar e subir a Betel, ali nós faremos um altar,
E no versículo 4, então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos, e as arrecadas que estavam em suas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Aí eles foram construir um altar e adoraram ao Senhor. Então você quer servir, você quer adorar a Deus, desfaça dos seus ídolos. Peça para o aluno soltar e agora ele pode pegar o copo. E agora ele pode escrever, o professor pode até falar, escrever a palavra altar, que tinha pedido no começo, escreva a palavra altar, mas não dava, porque ele estava ocupado, escondendo o erro, escondendo o ídolo, escondendo, usando de mentira. Mas depois, quando abre, aí você pode adorar a Deus livremente, você pode levantar as mãos e com elas abertas dar glória a Deus. Amém, meus irmãos? Essa dinâmica é simples, mas é muito útil, né, para esse sentido de que um pecado vai tentando acobertar o outro e na verdade só vai aumentando. E é isso que acontece muitas vezes. Começa com uma idolatria e vai aumentando cada vez mais. No segundo tópico, irmãos, nós temos lá um santuário de deuses na casa de Mica. Então nós vamos passar para outra passagem, lá em Juízes 17. A idolatria e o caráter antiético de Mica, um caráter que desagrada a Deus, um caráter que vai contra as leis de Deus. Mica não correspondia à importância de seu nome, porque o nome de Mica diz, quem é como o Senhor nosso Deus? Então, na verdade, Mica não estava condizendo com o nome que recebeu. Havia em Israel, naquela época, um abandono aos mandamentos do Senhor. E eu gostaria de ressaltar Juízes 17:6, é importante até ler com a classe, que diz lá, naqueles dias não havia rei em Israel. Cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Irmãos, o governo daquela época, então, não era teocracia, que tem Deus governando, não era, por exemplo, uma democracia onde há uma representação de todos, não era também o governo do rei, né? Não era, mas era, cada um fazia o que parecia direito aos seus olhos. Então não era monarquia também. A gente vai ver que, se a gente for expressar esse termo de cada um fazendo o que quer, é a anarquia. Ou seja, não há um governo estabelecido. Cada um faz o que quer. E embora a palavra anarquia hoje, né, muita gente quando olha, vê uma bagunça, fala, nossa, aquilo lá está uma anarquia, né? E realmente a anarquia é quando cada um decide fazer do seu próprio jeito e vai dar errado, não há liderança. As famílias começaram a adotar, irmãos, um sincretismo religioso. O que é esse sincretismo? É quando junta coisas da adoração a Baal, com a adoração da Azerá, com outros deuses, e junta isso com o nosso Deus. Esse sincretismo é uma mistura de religiões, é uma mistura de deuses, de coisas, né, na adoração. Isso é sincretismo. E é pecado, porque o nosso Deus requer a exclusividade. O nosso Deus requer a nossa adoração exclusiva a Ele. Então, irmãos, sincretismo é pecado. Então você que adora a Deus, por exemplo, ou a pessoa que adora a Deus à noite no culto, aleluia, glória a Deus, mas no outro dia está falando palavrão, no outro dia está se prostrando diante de ídolos mundanos, cantando as músicas seculares e mundanas, sabe? Enfim, endeusando pessoas, endeusando coisas. Isso é sincretismo, está errado. Naquela época de Israel, eles já estavam admitindo esses ídolos caseiros, né, esses terafins, e faziam um culto a esses. Mas no dia que era para ir ao templo, eles iam ao templo. Mas quando chegava em casa, tinha o ídolo lá. No dia do ídolo, adorava o ídolo. Irmãos, tá tudo errado. Deus não aceita isso. Deus não aceita dividir a sua glória com ninguém. Então tem muita gente achando, quanto mais Deus estiver, mais protegido eu estou. Pelo contrário, você está perdendo. Você está perdendo de adorar ao único e verdadeiro Deus e não está fazendo a vontade dele. Logo, não está sob a bênção dele, e sim sob maldição do pecado. Mica era fruto dessa corrupção em que Israel estava vivendo. Cada um fazia o que queria, né? Juízes 17:2, ele disse à sua mãe, as 1.100 moedas de prata que lhe foram roubadas, e a respeito da que a senhora proferiu maldições, eis que esse dinheiro está comigo. Ou seja, além de ter deuses, ele roubou a própria mãe. Imagine você. Então hoje, como nos dias de Mica, todos parecem colocar seus próprios interesses em primeiro lugar. O tempo não mudou a natureza humana. Muitas pessoas ainda rejeitam o modo de vida prescrito por Deus. Imagine você, se a palavra de Deus e seus princípios morais forem abandonados, tanto os indivíduos como a sociedade como um todo serão arruinados, assim como aconteceu diversas vezes com Israel. Seguindo, irmãos,
O segundo subtópico fala da abominação de Mica. Mica, esse homem, tinha em sua casa um santuário para pequenos deuses. Ele havia roubado a própria mãe, como falamos. Ele levou o equivalente a 13 quilos de prata. Depois ele confessa, porque a mãe começou a amaldiçoar. E ele fala, olha, aquela prata que a senhora tinha, e que a senhora começou a proferir maldições aí, fui eu que roubei. A mãe, no mesmo instante, ficou preocupada, falou, não, que o Senhor te abençoe, meu filho, né? Bendito seja meu filho do Senhor. Não, vamos fazer o seguinte, para desfazer essa maldição, eu dizendo, tá? Para desfazer essa maldição, vamos então pegar esse dinheiro, que daí o filho devolveu, vamos pegar esse dinheiro, vamos pagar alguém que faz, um escultor, para fazer uma imagem bem bonita aí, para ver se aplaca aquela maldição que eu liberei, né? Para ver se revoga essa maldição. Olha como que um pecado vai puxando a outra, é mais ou menos que uma bola de neve, e vai um pecado, vai cobrindo o outro, e vai ficando cada vez pior. Sua mãe tomou parte do dinheiro e deu a ourives para que fizesse imagem de escultura, como nós já dissemos aqui. Deus falou bem claro, Êxodo 20, verso 4, não farás para ti imagem de escultura. O que eles estavam fazendo? Imagem de escultura. Só por Deus, né, irmãos? No terceiro subtópico fala de Mica tinha uma casa de deuses. E aqui só pontuar, eu dou risada e a gente dá risada, mas a gente às vezes se pega não percebendo a grandiosidade das atitudes que nós tomamos. Um exemplo, tem pessoas que estão no celular, tanto tempo no celular, não percebe que ele passa a maior parte do tempo naquela rede social. Se contar quanto tempo ela passou 5 horas, passou 4 horas por dia. E quando fala, vamos cultuar, ele fala, não tenho tempo. Né? Ou quando é para ler a palavra, não tenho tempo. Lê 10 minutos, às vezes nem lê todo dia, mas a rede social é sistematicamente vista todo dia. Irmãos, não tem coisa errada. Nós não temos que dedicar-nos a Deus. E por que nós estamos dedicando a outra coisa? E que ainda é motivo de rir ou até de chorar. É uma coisa que não vai acrescentar em nada. Pelo contrário, às vezes prejudica até a nossa fé, né? Devido às coisas que tem ali presentes. Mica então tinha uma casa de deuses. A família de Mica servia aos falsos deuses, pelo que nós entendemos esse contexto. Mica também afirmava estar servindo também ao Deus de Israel. Ele afirmava, isso não quer dizer que ele servia. Juízes 17:13 diz lá, então disse Mica, agora sei que o Senhor me fará bem, porquanto tenho levita por sacerdote. Era uma ideia que ele tinha, irmãos. Olha que coisa terrível. Ele achava que estava fazendo certo. Coitado. Deus falou, coitado, ironicamente, Deus falou, irmãos, que o sacerdote tinha que ser da família de Arão. Tinha toda uma descendência, tinha toda uma forma certa de ser sacerdote. E não era para ser sacerdote em casa, irmãos. Na época lá, né, eles tinham o tabernáculo. Era lá que tinha que se trabalhar. Mica depois manda fazer um éfode, entrega seu filho, separando por sacerdote na sua casa. Irmão, tudo errado. E ele achava que estava fazendo certo. Depois aparece um levita, Mica convida ele para viver na sua casa e ainda para ser o sacerdote da família. Essa mistura de divindades falsas estava presente ali na casa de Mica e talvez em muitas outras. Enquanto Mica revelou esse declínio dos israelitas, o sacerdote, né, o levita ali, exemplificou o declínio religioso dos sacerdotes. Imagine você. Mica estava fazendo o que queria. Ô, irmão, parece tanto com hoje, né? Mica fazendo o que queria. Adorando a Deus do jeito que ele queria. Achando que fazendo daquele jeito agradaria. Você conhece alguém que faz assim? Adora a Deus quando o pastor fala tem que ser feito desse jeito. Ou lendo a palavra tem que ser feito desse jeito. Não, mas eu acho que tem que ser feito desse jeito. E faz do jeito que ele acha. Não bastasse isso, ainda existem aqueles que foram separados para o ministério, mas em troca de alimento, em troca de dinheiro, em troca de algumas coisas, deixa de fazer a obra do jeito certo e passa a, vamos falar numa palavra diferente, a massagear o ego daqueles que querem pagar. Então tem aqueles que falam, eu prego a palavra, eu sou pastor. Mas se eu pagar, você fala desse jeito? Falo, oxe, se eu pagar, eu falo qualquer coisa. E a impressão que nos dá é que esse levita estava totalmente corrompido. Ele aceitou viver ali, na casa de Mica, recebendo toda a comida, tudo que tinha de direito, e ainda sendo sacerdote da família, conduzindo a família para algo que era errado. Então, nessa situação, nós vemos o erro do povo e o erro da liderança religiosa. Olha só
a que ponto eu estava. Não estamos muito distantes disso não, viu, irmãos? Há muitos dessa forma, pessoas que estão fazendo o que querem e aqueles que haviam sido separados para algo na obra do Senhor começam, por causa de dinheiro ou por causa de benefícios pessoais, a agradarem as pessoas. Nós fomos chamados para agradar a Deus, não para agradar pessoas, muito menos trocando, né, se corrompendo. Os pecados de Mica, a Bíblia de Estudo Pentecostal diz que incluía o furto, a adoração a ídolos, a desobediência aos mandamentos de Deus e a nomeação do seu próprio filho como sacerdote. Era um pecado atrás do outro. Um pecado aumentando o outro. Era assim. Irmãos, nesse ponto nós podemos fazer a segunda dinâmica. Só para deixar mais claro e para deixar mais dinâmica a sua aula. O professor vai levar para a sala uma colher. Deixa eu até pôr aqui para ficar mais alto para os irmãos verem. Copos. Nesse copo eu pus pó de café. Nesse copo é sal. Coloquei sal, um pouquinho de sal. O professor pode pôr mais. E nesse outro copo eu coloquei achocolatado. Tá lá. Pode colocar mais coisa, viu, irmão? Pode colocar mais coisa. E depois eu deixei um copo com água. O professor pode pôr um copo maior, cheio de água. E aí eu vou deixar esse copo aqui. Deixa eu ver num lugar que os irmãos possam ver. Tá. Então aqui está o copo com água, tá bom? E aqui vai estar. Esses copos com diversas opções, café, sal, açúcar, enfim, vão estar na mesa. E o professor chama um aluno por vez, entrega-lhe a colher e fala, olha, você vai pegar uma colher de um dos ingredientes que você escolher e colocar dentro da água. Pode escolher, fique à vontade, você pode escolher. Então vai lá, o primeiro aluno pega um pouquinho de café e vai pôr na água. Aí vai o outro aluno, eu quero pôr café, então vai pôr café. O outro aluno vai lá e pega e põe sal. Vem o outro aluno, eu vou pôr achocolatado. Então um aluno por vez. Os irmãos já vão entender, não precisa pedir para toda a classe, dependendo do seu tempo que você tem aí. No final, peça para um aluno, vem aqui, você só vai misturar. E aí ele vai misturar. Olha só que meleca que fica isso aqui, irmãos. Que coisa terrível. Olha só que coisa terrível que está aqui. Por último, o professor chama um outro aluno. Pode tirar a colher. Não vou tirar aqui, senão vai derramar. Pode tirar a colher. Fala, agora você vai pegar isso aqui. E vai entregar esse copo lá para o outro irmão. Para que ele possa tomar. Todo mundo vai olhar assustado. Não, como assim? Aí o professor, enquanto ele vai, preste atenção na reação daquele irmão. Fala, aquele irmão vai representar Deus. Você vai entregar esse copo para ele, ver se ele toma. Fala, não vou tomar, irmão. Isso aqui tem, imagina, isso aqui tem café com achocolatado, com sal. E você pode colocar pimenta do reino, pode colocar qualquer coisa aqui. Até terra, né? O que vai representar isso? Na época dos juízes em que nós lemos, onde Mica estava vivendo, as pessoas faziam o que queriam. Então eles usavam a adoração a um Deus, colocavam dentro do seu coração. Né? Esse copo cheio de água, que era cheio de água, pode representar a nossa fé, nosso coração. Né? Então eles pegavam um pouquinho, colocavam. Ou o próprio culto. Né? O culto. Então eles colocavam ali dentro. Um pouco desse Deus, um pouco daquele Deus, um pouco daquilo, um pouco de ganância, um pouco de avareza. Ia colocando. E aí depois, irmão, quando chegava o dia do culto, ou o dia de adorar no tabernáculo, ou no sábado, que eles tinham que adorar a Deus, eles vinham e entregavam isso aqui para Deus. E qual que foi a reação do irmão? Não, eu não quero, não. Deus também não quer, irmãos. Um coração dividido, sujo, cheio de ganância, de mentira, cheio de idolatria. Porque cada um faz o que quer e na hora de adorar fica desse jeito. Irmãos, e tem gente falando, mas isso é no Antigo Testamento. Lembra no Novo Testamento? Quando Jesus dizendo assim, olha, se o teu irmão tem alguma coisa contra você, se ele tem alguma coisa contra você, e você for ofertar, né? Você vai ofertar, mas se você se lembrar que teu irmão tem algo contra você, deixa ali a tua oferta, vai reconciliar com teu irmão, porque tua adoração não está sendo verdadeira, reconcilia primeiro com ele, esteja em paz, depois você vem e oferta. Não pense que vai servir a tua adoração. Não pense que você vai servir a Deus de qualquer jeito, fazendo o que você quer. Não. É isso que aconteceu com Mica.
tá bom? Deus não quer mistura, nem sincretismo. Deus quer exclusividade. Deus quer prioridade, tá bom? Essa foi a dinâmica que eu acredito que vai dar para entender bem, tá, irmãos? Eu falei bastante, mas os irmãos vão conseguir ver na prática lá como que vai funcionar a reação de cada um. E é exatamente isso. Quando você idolatra, quando você mistura as coisas, você está oferecendo isso aqui para Deus. Terrível, né? Muito bem, nós podemos ir para o próximo tópico que fala da idolatria dentro dos lares. Irmão, olha a imagem que eu coloquei, vou até aumentar aqui para você, ó. Olha toda a família reverenciando algo, né? A gente conhece, e eu falo isso, mas todos nós temos acesso a essa tecnologia, ou as tecnologias, as mídias, a internet. Mas muitas vezes nós estamos endeusando esse aparelho aqui, né? Muitas das vezes nós estamos endeusando as redes sociais, porque estamos dedicando a maior parte do nosso tempo ali. Tem crente que já não ora mais, tem crente que já não tem o seu devocional, o seu momento com Deus de qualidade. Tem gente que já não lê a Bíblia, enfim, irmãos. Porque uma coisinha pequena está tomando nosso tempo, está tomando nosso dinheiro, porque não custa barato, né? Tem gente que deixa de ofertar para comprar um celular novo, tem gente que deixa de ofertar para pagar o plano da internet. Ei, irmão, alguma coisa está errada, né? Então, dentro dos nossos lares também tem. Não é só isso, não é só celular. Eu coloquei só um exemplo. Que dentro dos lares isso com certeza tem e pode se tornar um ídolo. Mas atualmente, né, o comentarista diz que o apóstolo João aconselhou, realmente, filhinhos, guardai-vos dos ídolos, 1 João 5,21. Os ídolos, segundo Paulo, representam aquilo que é falso, que é vazio. Paulo diz que o ídolo nada é. E no mundo, nada é. E no mundo, que não há outro Deus, senão um só. Claro, só existe o nosso Deus. Mas qualquer coisa pode se tornar um ídolo dentro da nossa casa. Né? Um emprego, a pessoa está muito ali naquele emprego porque quer ganhar mais dinheiro e tal. E ela deixa de adorar a Deus, ela esquece do Senhor, não fala mais com o Espírito Santo. Enfim, pode ser um carro. A pessoa fica vidrada no carro, só quer saber de carro, limpa carro e quer comprar carro, enfim. Pode ser dinheiro, obviamente, que eu acredito que é a maior parte da tentação de muita gente é o dinheiro. Que a pessoa está ali e larga tudo. Por quê? Porque tem que ganhar dinheiro. Pode ser um filho, quando o pai ou a mãe deixa de fazer as coisas de Deus, ou deixa Deus em primeiro lugar, coloca o filho em primeiro lugar. Se tiver que escolher entre o filho e adorar a Deus, ele vai escolher o filho. Pode ser um pai, pode ser uma mãe, pode ser um jeito de vida, mas agora, o que eu gostaria de dizer claramente, toda idolatria é baseada na adoração do seu próprio eu. Como que a gente vai entender isso? A vontade de Deus é que nós o adoremos em primeiro lugar. Mas quando você tira Deus de primeiro lugar, você está fazendo a vontade de quem? Se não é a vontade de Deus, é a sua própria vontade. Então, idolatria é quando eu passo a fazer a minha própria vontade em contradição à vontade de Deus. Então, se eu amo ao dinheiro muito, é porque eu quis amar ao dinheiro. Deus não mandou isso, mas eu quis amar ao dinheiro. Então, eu estou idolatrando o dinheiro, mas idolatrando também o meu eu. Eu me coloquei acima de Deus e eu estou falando que a minha vontade é melhor do que a de Deus. Por isso que o Senhor sempre diz, na sua palavra está escrito, nós devemos procurar saber qual é a vontade do Senhor. Que a vontade dele é boa, é perfeita e agradável. Quando nós queremos só fazer a nossa vontade, acima da vontade de Deus, nós estamos nos idolatrando e idolatrando qualquer outra coisa que a gente coloca ali. Tudo que requer lealdade e honra acima de Deus se constitui idolatria. Vou deixar 2 citações e um versículo. Uma de John Charles Riley, que diz: a idolatria é a adoração em que a honra que somente Deus merece e somente a Ele deve ser rendida é entregue às suas criaturas. Deixamos de adorar a Deus para adorar qualquer outra coisa. Para adorar pets, né? Tem muita gente que está idolatrando o cachorro, idolatrando o gato. Tem gente que está idolatrando... Irmãos, gostar é uma coisa, né? Cuidar, e tudo é obrigação de todo mundo, cuidar bem, amar as coisas, mas no sentido moderado. Agora, quando você exagera, quando você troca as coisas de Deus por essas coisas, não, é idolatria. Mateus 6,24, o Senhor diz: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon.
Traduzindo, né? Não pode servir a Deus e ao dinheiro. Ninguém pode servir a dois senhores. Você aceitou Jesus como sendo seu Senhor e seu Salvador. Ele é o Senhor, é Ele que domina, Ele que manda. Então não dá para você querer que Deus mande em você ou que você vai ser obediente a Ele, mas você também está sendo obediente ao mundo. É incompatível, irmãos, a vontade de Deus com a vontade do mundo. Quem quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. É o que diz a palavra. A idolatria, seja ela interna, lá no coração, seja ela externa, é um adultério espiritual e rompe nosso compromisso com Deus para amarmos alguma outra coisa. É uma traição. A idolatria é uma traição para com o nosso noivo. Tá claro isso, né, irmãos? E aqui a gente vê, ó, onde eu estou passando o mouse aí, você vê no slide, eu coloquei um pódio ali. Você fala, por que um pódio? Porque a nossa vida, se Deus não está em primeiro, a gente coloca alguém ali. Quem está em primeiro lugar na sua vida? Quem está em segundo lugar? Quem está em terceiro lugar? Você sabe que numa corrida, por mais que subam no pódio os três, né? A gente sempre fala, o vencedor foi tal. Quem está aqui, ó. Sabe quem é o Senhor da sua vida? Quem está aqui. É Deus que está aí? Não é Deus, é o dinheiro. Ah, não é o dinheiro, é alguma coisa, outra coisa que nós consigamos. Aqui no slide eu coloquei uma lista de prioridades, 1, 2, 3, que nós ordenemos de novo a nossa prioridade. Como é que eu faço isso, irmão? Deixa eu te explicar basicamente. Tirando o tempo que você dorme e o tempo que você trabalha, sem contar as horas extras, tá? Só o tempo que você trabalha normalmente. Vai lhe sobrar um tempo. O que você faz com esse tempo? Ah, irmão, gasto tantas horas com minha família, gasto tantas horas jogando, gasto tantas horas isso. O tempo que mais você gastar, se você fizer uma lista, onde você mais gastar o seu tempo, esse aí é o seu Senhor. Esse aí é o seu ídolo. Essa é a sua prioridade. Se Deus não está com a maior parte desse seu tempo, Deus não é a sua prioridade. Se dos seus recursos, Deus não está com a maior parte deles, Deus não é a sua prioridade. Se dos seus talentos você usa para qualquer coisa, mas para Deus você não usa, Deus não é a sua prioridade. No segundo subtópico, falamos de precisamos reagir contra os inimigos da família. Convivemos com a proliferação da cultura da mídia. A mídia, irmãos, a mídia, os meios de comunicação, TV, internet, enfim, tantas coisas. E tantas pessoas querendo influenciar, e são até chamados de influencers, ou os influenciadores, que realmente influenciam muitas pessoas, mas muita mesmo. Recentemente eu até vi um canal cristão falando que não é dessa forma que Jesus vai voltar, ou seja, Jesus não vai arrebatar o seu povo. Falei, meu Deus, e muitos comentários, muitas pessoas vendo ali e estão influenciando de alguma forma. As pessoas influenciam nas redes sociais. A mídia, o equipamento, o celular, enfim, tudo isso é neutro. Pode ser usado para o bem ou pode ser usado para o mal. Mas o problema é que nós somos tentados, quando estamos ali, aquela informação fácil que tem, a ser levado por coisas ruins. Né? É um modo de comunicação que deve ser usado com muita sabedoria. Nós não podemos ser manipulados pela mídia. Pelo contrário, nós devemos utilizar a mídia para influenciar, para ganhar pessoas para Cristo. Ô irmão, uma coisa que eu preciso falar. Tem irmãos que você entra no perfil, eu já não faço isso faz tempo, mas se você entrar no perfil de algumas pessoas, você vai olhar, você não vai entender que aquela pessoa é cristã de maneira nenhuma, porque só tem coisa de carro ou coisa de, sei lá, não sei o que tem na sua rede social. Mas eu só queria que você saiba que a sua rede social deve ter Cristo. Você é cristão. Né? Tem gente que só posta foto, né? Com uma carinha aqui, um bico aqui, e posta foto própria. Sabe o que dá para definir no seu perfil? Você é egoísta. Você é uma pessoa que adora o seu próprio eu. Ah, mas só tem foto de cachorro. Você está adorando os cachorros. Porque se na rede social não tem Cristo, você é outra pessoa então na rede social. Ou a rede social está mostrando quem você realmente é por dentro. Então, irmãos, tomemos muito cuidado. Seja cristão aqui, seja cristão na rede social. Nós não podemos fazer o uso acrítico desses instrumentos. Nós devemos fazer um uso crítico. O acrítico é não crítico. Nós devemos fazer um uso crítico. Nós devemos discernir, quando olhar, discernir. Será que isso é verdade? Isso não é? Isso aqui é bom ou isso aqui não é? Se não é bom, joga no lixo, sai. Você tem ali autonomia para fazer isso, para sair, para excluir, para parar de seguir as pessoas
que te fazem ficar tentadas com as postagens dela, exclui, cancela, bloqueia, tira, né? Coisas que vão te desagradar, o que vão desagradar o teu Deus, o teu noivo, o teu amado. Precisamos levar em conta o cuidado quanto ao perigo da concupiscência, da carne, dos olhos e da soberba da vida, que são as fontes do pecado. Olha só. 1 João 2, 16, 17 diz, porque tudo que há no mundo, tudo, inclusive as redes sociais, a concupiscência da carne, concupiscência e não concupiscência, tá, professor? Veja bem, concupiscências. É aquele apetite carnal desordenado. Então, a vontade que a carne tem, sabe? Quando você sente uma vontade daquilo. Então, tudo que há no mundo, seja a vontade da carne, a vontade dos olhos, porque a gente às vezes peca só com os olhos. Às vezes você olha e às vezes sua carne tem vontade, e aí vem a soberba da vida também, que a soberba da vida é quando você quer ser maior que os outros. Você quer dominar, né? É o contrário da humildade. E você vê tanta gente assim. Não, isso aqui não é soberba. Isso aqui é como dizem eles, me fugiu agora da mente, mas a autoestima elevada, né? Ei, irmão, tem muita coisa errada aí por aí, viu? Tem crente repetindo coisa que nem vai pagar e não sabe nem o que é, né? Então tudo isso, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Adão e Eva foram tentados nesses 3 pontos, concupiscência da carne, tiveram vontade da fruta, concupiscência dos olhos, olharam e viram que a fruta era bela para se comer, a soberba da vida, porque eles viram que se comessem iam ficar igual Deus, a serpente tinha dito. Jesus também na tentação foi tentado nessas 3 áreas, a concupiscência da carne. Ele estava com fome, ele podia transformar aquelas pedras em pães, mas ele não fez. A concupiscência dos olhos. O inimigo lhe mostrou os reinos desse mundo e falou que tudo seria dele se ele prostrado adorasse. Né? Então, podia olhar e ter vontade de ter aquilo tudo. E a soberba da vida. Né? A soberba da vida quando o Senhor iria, por exemplo, se jogar ali de cima, né? E todos iriam ver, né? Ele iria aparecer, e todos iam ver que o anjo do Senhor iria resgatar, conforme o inimigo estava falando. Mas o Senhor Jesus sempre firme. Assim diz o Senhor, ou assim está na palavra, assim está escrito. Não tentarás o Senhor teu Deus. Vai-te embora, Satanás. A gente precisa tomar cuidado. Quando ver as redes sociais isso aqui, a minha carne está com vontade, meus olhos estão até brilhando, eu estou querendo ser maior do que alguém, ou estou tendo inveja, ciúme, está fazendo aflorar em mim obras da carne. Sabe o que você faz? Vai-te daqui, Satanás, desliga, irmão. Você pode desligar, apagar a tela. Você apaga a tela, deixa lá, exclui, apaga. Você deixa de seguir, você deixa de ficar com esse negócio um pouco, vai orar. Né? E isso é importante. A idolatria está presente sempre que a pessoa dá um lugar à cobiça, ao materialismo, ao invés de confiar em Deus somente. Muitos deuses nos seduzem e nos afastam de Deus. Os bens materiais, os sonhos para o futuro, a aprovação de outras pessoas e objetivos vocacionais competem pelo nosso comprometimento total. Muita gente quer agradar os outros, e os outros são Deus, mas não querem agradar a Deus. Olha só que coisa. Os ídolos modernos não aparecem em figuras de gesso, viu, irmãos? Madeira, barra até que tem, mas não mais assim. Os ídolos modernos são aqueles que estão no coração, como o dinheiro, como eu, as pessoas, as coisas. Esses são os ídolos de hoje. Sabendo de tudo isso, e falando sobre tudo isso, nós precisamos reagir contra os inimigos da família. Jesus disse que nós somos o sal da terra. Mas se o sal não tiver gosto, não serve para nada, senão para ser jogado fora. Então nós precisamos ser um sal que tem sabor, um sal que salga, um sal que muda o sabor da onde nós estamos. E a igreja é a única instituição da sociedade capaz de evitar a corrupção dos valores morais e espirituais. O sal evita com que a carne se estrague, né? Com que alguma coisa se estrague. A igreja está aqui para evitar que a sociedade fique estragada por completo. Mas nós devemos salgar, ou seja, devemos mudar o sabor da sociedade onde estamos. Precisamos preservar as famílias, irmãos, e para isso nós precisamos quebrar os ídolos domésticos que tem no nosso lar. Identificou algum ídolo, irmão? Quebre, jogue fora. Né? Quando eu falo ídolo, pode ser qualquer sentimento, qualquer ira, qualquer briga, ou qualquer prioridade errada no seu lar, não tem mais culto doméstico, não tem mais leitura da palavra, está errado. Vamos reordenar, vamos buscar com que a família seja protegida contra a corrupção do mundo, contra todas as coisas que roubam o lugar de Deus.
E é isso, né, irmãos? A Bíblia de Estudos de Aplicação Pessoal diz o seguinte: a idolatria ganha uma base de operações em nossos corações quando tomamos qualquer coisa mais importante do que Deus. Nós devemos identificar os ídolos presentes em nosso coração, rejeitá-los, voltar-nos para Deus em busca de seu amor e misericórdia. Você não está sozinho nisso. Fale para o seu aluno, ele não está sozinho. O Espírito Santo está aí para ajudar. Nesse ponto nós podemos fazer a última dinâmica. Como é que faz? Irmãos, é uma sugestão, tá? Todas as dinâmicas são sugestão, você pode melhorar, você pode mudar, enfim. Como é que faz essa última dinâmica? Os irmãos podem, talvez já introduzindo o último tópico, ou mesmo agora, o professor pode falar, aqui está um problema. Pode escrever problema na folha ou não, e deixa em cima de uma mesa. E fica esperando os irmãos. Se quiser, pode repetir de novo. Aqui está um problema. E uns vão olhar. Aí você pode até nomear alguém. Ô irmão, aqui está um problema. E talvez se ninguém agir, você pega e dê para alguém. Aqui está um problema. Talvez ele vai olhar. Irmãos, essa dinâmica vai depender da reação da classe. E cada reação você vai dar uma conclusão diferente. Mas todas com o mesmo foco. O professor vai falar, aqui está um problema, mas vai ver que muitos se tornaram apáticos, não fizeram nada. E isso acontece atualmente. Nós estamos vendo a idolatria tomar conta das famílias e muitos estão olhando e deixando passar. Mas aí tem alguns que até falam do problema. O que acontece, talvez algum lá atrás falou para o outro, viu? O que o professor está querendo, rapaz? Aquele papel é um problema? Como assim aquele papel é um problema? O que acontece hoje em dia? Muitos falam do problema da idolatria, falam das redes sociais, mas o que eles fazem? Nada. É um sal insípido para ser jogado fora. Por quê? Só está falando, mas não está influenciando. O que mais? Às vezes você deu para alguém o papel, e essa pessoa olhou de um lado, olhou para o outro, olhou, talvez amassou, fez alguma coisa. Talvez algumas pessoas fazem até alguma coisa, mas continuam segurando o problema nas mãos. Olham para ele, entendem ele, mas não fazem nada para acabar com ele. Talvez na sua sala vai ter alguém mais esperto, talvez alguém já participou dessa dinâmica. E talvez essa pessoa vai pegar, vai amassar e vai jogar no lixo. Vai jogar fora. Foi embora. E aí o professor fala, a maneira certa de lidar com esse problema é eliminando, quebrando, jogando fora. É preciso quebrar os ídolos domésticos. Esse papel representava os ídolos modernos, os ídolos na família, os ídolos na nossa vida. Se tem um problema, irmão, pega, amassa e joga fora. Não fica olhando não, viu, irmãos? Não é para ficar olhando não. Pega, exclui, extermina o problema. Se você pode, faça isso. Vai ser bênção para as nossas vidas. Problema resolvido. E a aula, vamos para a conclusão. Na conclusão diz lá, nós precisamos investir na família, criando barreiras espirituais e morais para salvar nossos filhos e prepará-los para uma vida que glorifique a Deus. Os ídolos de hoje precisam ser retirados do nosso meio para que não venham roubar o lugar de Deus em nossa vida. A Bíblia de Estudo Pentecostal trouxe 2 pontos importantes, eu quero só citar aqui. Por trás de toda a idolatria, há demônios que são seres sobrenaturais controlados pelo diabo. Tanto Moisés quanto o salmista associam os falsos deuses com demônios. E ainda, essa outra eu vou deixar para você baixar o material, tá bom? Lá no material, lá no final, tem algumas citações aqui. Baixe lá, você vai encontrar. Se tiver dificuldade em baixar, entre em contato conosco. O nosso WhatsApp está aqui, ó. Você pode ver, entre em contato conosco pelo WhatsApp, nós enviamos esse material. Tem mais citações lá, tem versículos que você não pode deixar de ler. Inclusive, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Esses ficarão de fora. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos preserve e que nós possamos, assim como está nessa imagem, eliminar toda e qualquer idolatria, jogar fora em nome de Jesus. E, meus irmãos, Deus continue abençoando rica e poderosamente a sua vida. Tenha uma excelente aula para a glória de Deus. Até a próxima.